Quando trair dói mais do que perder. O que a Bíblia diz sobre isso? Você lembra exatamente onde estava quando descobriu. Não é uma pergunta, é uma certeza. Porque quem já foi traído por alguém de confiança, não esquece esse momento. Não esquece a luz do lugar. Não esquece o que estava fazendo segundos antes. Não esquece o silêncio estranho que tomou conta de tudo quando a realidade começou a mudar de forma irreversível diante dos seus olhos. Existe um segundo específico na experiência da traição que ninguém consegue descrever com precisão, mas que todo mundo que já viveu reconhece imediatamente. É o segundo entre saber e ainda não ter processado. Entre a informação ter chegado e a dor ainda não ter encontrado o caminho até o peito, um segundo de suspensão total em que o mundo para e você fica ali, parado, olhando para algo que não faz sentido ainda. E então a dor chega. E ela não é igual a nenhuma outra dor que você já sentiu. Não é a dor de perder alguém que foi embora. Essa dor você conhece. Ela é pesada, mas tem uma lógica. Tem um começo e um fim visível. A dor da traição é diferente. Ela não tem lógica. Ela reescreve o passado. Ela pega cada memória que você guardava com carinho e passa por cima delas com uma dúvida que não consegue mais calar. Aquele momento foi real? Aquela conversa foi verdadeira? Aquele olhar significava o que eu pensei que significava? A traição não rouba apenas o presente. Ela rouba o passado junto. E é exatamente por isso que ela dói de uma forma que vai além do que qualquer outra perda consegue alcançar. Porque quando alguém vai embora, você perde a pessoa. Quando alguém te trai, você perde a pessoa, perde as memórias, perde a versão de você mesmo que confiava nela. E perde por um momento a capacidade de acreditar que o mundo ainda é um lugar onde é seguro abrir o coração. Há mais de 3.000 anos, um homem que havia observado o coração humano com uma profundidade que poucos seres humanos alcançaram, escreveu uma frase sobre a traição que ainda hoje corta com a precisão de uma faca. Não porque é cruel, mas porque é verdadeira. E porque junto com o diagnóstico mais honesto que existe sobre quem trai, ela carrega também o caminho mais poderoso que existe para quem foi traído. Neste vídeo você vai entender por que a traição dói de uma forma diferente de qualquer outra perda. O que a Bíblia realmente diz sobre quem trai e sobre quem carrega essa ferida. E como é possível reconstruir a capacidade de confiar depois que ela foi destruída, sem precisar fingir que a dor não existiu. Se você já foi traído por alguém que amava, por um amigo, por um parceiro, por alguém da família, ou se ainda está no meio dessa dor, sem saber o que fazer com ela, fique até o fim. O que vem a seguir foi escrito para a sua história. A ferida que nenhum curativo alcança. Tem uma coisa que ninguém te prepara para sentir depois de uma traição. Não é a raiva. A raiva você esperava. Não é a tristeza. A tristeza você conhece. É a desorientação. Essa sensação estranha e perturbadora de não saber mais quem você é no mundo, que de repente não funciona mais pelas regras que você pensava que existiam. Porque a traição não é apenas um evento. É uma ruptura na forma como você entendia a realidade. Pensa no que acontece internamente quando você descobre que foi traído por alguém de confiança. O primeiro movimento do cérebro não é de raiva, é de negação. Uma negação instintiva e protetora que tenta dar tempo para o sistema emocional processar algo grande demais para ser absorvido de uma vez. É por isso que muitas pessoas descrevem os primeiros momentos depois de uma traição como uma espécie de anestesia, uma calma estranha que assusta mais do que alivia. Depois da negação, vem a revisão. E a revisão é talvez a parte mais dolorosa de todo o processo. Você começa a rever tudo, cada conversa, cada momento, cada detalhe que na época pareceu insignificante e que agora ganha um significado completamente diferente. E nessa revisão, você não encontra apenas as mentiras. Você encontra os momentos em que a sua intuição tentou te avisar e você escolheu não ouvir. Os momentos em que algo não batia, mas você explicou de outra forma, porque confiar era mais seguro do que duvidar. E essa descoberta adiciona uma camada de dor que vai além da traição em si. Adiciona a autocrítica, a sensação de que você deveria ter visto, que você foi ingênuo, que de alguma forma a culpa também é sua. Não é, mas a dor não respeita a lógica. O que torna a ferida da traição tão difícil de curar não é a intensidade da dor inicial. É a forma como ela continua presente muito depois do evento ter passado. É a desconfiança que instala dentro de você, como um alarme que dispara nos momentos mais inesperados. É a dificuldade de estar presente no novo relacionamento, porque uma parte de você está sempre em guarda, sempre monitorando,
sempre esperando que a história se repita. A traição deixa uma cicatriz no lugar onde a confiança morava. E cicatrizes não doem o tempo todo, mas doem quando a pressão certa é aplicada no lugar certo. E durante muito tempo depois de uma traição, quase tudo parece aplicar pressão exatamente nesse lugar. Mas existe algo que a Bíblia sabe sobre essa ferida que a maioria das pessoas nunca ouviu. Algo que não minimiza a dor, mas que muda completamente a forma como você a entende. E esse entendimento começa com um provérbio que foi escrito exatamente para esse momento. Por que a traição dói diferente de qualquer outra perda? Quando alguém que você ama vai embora, o mundo fica com um buraco. Você sente a ausência, sente o espaço vazio que aquela pessoa deixou na sua rotina, nas suas conversas, nos seus planos. Mas o mundo ainda faz sentido. As regras ainda funcionam. Você ainda sabe quem você é dentro desse mundo que mudou. Quando alguém te trai, o buraco não fica no mundo, fica em você. E essa é a diferença fundamental que a maioria das pessoas nunca consegue articular, mas que sente com uma precisão devastadora. A perda muda o cenário. A traição muda o narrador. Ela não apenas retira alguém da sua vida, ela questiona a sua capacidade de ler as pessoas, de confiar nos seus próprios instintos, de acreditar que o que você vê é o que realmente existe. A ciência tem um nome para o que acontece no cérebro durante uma traição. Chama-se violação de expectativa social. Quando alguém em quem você confia profundamente age de uma forma que contradiz completamente o modelo mental que você construiu sobre ela, o cérebro registra isso como uma ameaça real, não metafórica, real. Os mesmos circuitos que processam dor física são ativados. É por isso que a traição literalmente dói. Não é força de expressão, é fisiologia. Mas existe uma dimensão da dor da traição que vai além da neurociência. É a dimensão da identidade. Quando você confia em alguém, você não está apenas avaliando essa pessoa. Você está fazendo uma declaração sobre quem você é. Está dizendo: eu sou alguém que acredita nas pessoas, que vê o bem, que abre o coração, que escolhe a vulnerabilidade em vez da proteção. E quando essa pessoa trai essa confiança, ela não ataca apenas a sua avaliação dela, ela ataca essa declaração sobre você mesmo. É por isso que tantas pessoas, depois de uma traição profunda, deixam de confiar não apenas no traidor, mas em si mesmas. Porque a pergunta que fica não é apenas como eu não vi. A pergunta que fica é o que mais eu estou vendo errado. Quem mais na minha vida não é quem eu penso que é? E essa pergunta, quando não é respondida com sabedoria, pode fechar o coração de uma pessoa para sempre. A Bíblia conhece essa dimensão da traição com uma profundidade que surpreende. E Provérbios 11:13 não fala apenas sobre o ato de trair, fala sobre o caráter de quem trai, sobre o que a traição revela. E sobre por que entender isso muda completamente a forma como o traído carrega sua própria dor. É exatamente isso que o próximo tópico vai revelar. O que Provérbios 11:13 realmente diz sobre quem trai. O caluniador revela o segredo, mas o fiel de espírito encobre a coisa. Leia de novo, devagar. O caluniador revela o segredo, mas o fiel de espírito encobre a coisa. Salomão não está falando apenas de fofoca, não está falando apenas de alguém que conta o que não devia. Está falando de algo muito mais profundo e muito mais revelador sobre o caráter humano. Está dizendo que a forma como uma pessoa lida com os segredos e com a confiança que lhe foi entregue, revela quem ela é no nível mais fundamental que existe. O hebraico original usa uma palavra para caluniador que carrega o significado de alguém que anda de um lado para o outro, espalhando o que não lhe pertence. Alguém que usa a informação dos outros como moeda de troca, como ferramenta de poder, como forma de se posicionar socialmente, às custas de quem confiou nele. E Salomão diz que esse comportamento não é apenas um erro de julgamento, é uma expressão do caráter dessa pessoa. Isso significa algo muito importante para quem foi traído. A traição que você sofreu não foi sobre você, nunca foi sobre você. Foi sobre quem traiu. Foi sobre o que essa pessoa carrega dentro dela. Sobre os valores que ela tem ou não tem. Sobre a forma como ela se relaciona com a confiança, com a lealdade e com as pessoas que a cercam. Você poderia ter sido qualquer pessoa. O resultado teria sido o mesmo. Porque o problema não estava na sua escolha de confiar. Estava no caráter de quem não soube honrar essa confiança. E aqui está a virada que Provérbios 11:13 oferece para quem está carregando essa dor. Quando a traição acontece, o instinto natural é se perguntar: o que eu fiz de errado? O que eu poderia ter feito diferente?
Como eu poderia ter evitado isso? E essas perguntas, por mais naturais que sejam, partem de uma premissa falsa. A premissa de que a traição foi uma resposta a algo que você fez, que ela diz algo sobre você. Não diz. A traição diz tudo sobre quem traiu e nada sobre quem foi traído. Salomão sabia disso e colocou essa verdade em palavras que atravessaram 3.000 anos, porque ela continua sendo necessária em cada geração. Porque em cada geração existe alguém carregando uma culpa que não lhe pertence, uma vergonha que não é sua, uma ferida que veio de fora, mas que você está tratando como se tivesse nascido de dentro. Essa culpa não é tua, esse peso não é teu. E o próximo tópico vai mostrar exatamente o que a Bíblia diz sobre quem carrega essa ferida, o que a Bíblia diz sobre quem foi traído. Existe uma pergunta que quase ninguém faz depois de uma traição, mas que deveria ser a primeira de todas. Não o que eu fiz de errado, não como eu não vi, mas sim o que Deus pensa de mim nesse momento, porque a resposta a essa pergunta muda tudo. A cultura popular tem uma narrativa muito conveniente sobre quem é traído. Divide as pessoas em dois grupos: os ingênuos que não viram o que estava acontecendo, e os fortes que nunca teriam deixado isso acontecer. E quem foi traído geralmente se encaixa no primeiro grupo na narrativa que o mundo conta. Alguém que confiou demais, que amou demais, que abriu o coração quando deveria ter mantido a guarda. A Bíblia conta uma história completamente diferente. Em todo o texto bíblico, a vulnerabilidade de confiar não é tratada como fraqueza, é tratada como coragem. Abrir o coração para outra pessoa, entregar a ela algo tão precioso quanto a sua confiança, é um ato que exige uma força interior que pouquíssimas pessoas conseguem sustentar ao longo do tempo. E quando essa confiança é quebrada, a Bíblia não olha para quem confiou com julgamento, olha com compaixão. O próprio Deus conhece essa dor de dentro. Em Jeremias 3, Deus descreve a experiência de ser traído pelo povo que amava com uma linguagem tão humana e tão visceral que surpreende qualquer leitor desatento. Ele usa a imagem de um cônjuge traído, de alguém que amou com lealdade e recebeu deslealdade em troca. E o tom não é de raiva fria e distante, é de dor genuína, de alguém que se importava de verdade e foi magoado de verdade. Isso significa que quando você sente a dor da traição, você não está sentindo algo que Deus observa de longe sem entender. Você está sentindo algo que Ele conhece por experiência própria. E essa proximidade entre a sua dor e a compreensão divina é uma das verdades mais poderosas e menos exploradas de toda a Bíblia. Provérbios 11:13 termina com uma imagem do fiel de espírito, aquele que honra a confiança que lhe foi entregue, que guarda o que deveria ser guardado, que escolhe a lealdade, mesmo quando a deslealdade seria mais fácil ou mais conveniente. E ao apresentar esse contraste, Salomão está dizendo algo muito específico sobre quem você é. Você foi traído porque você é o fiel de espírito, porque você honra a confiança, porque você não faria com o outro o que fizeram com você. E essa diferença de caráter que causou tanta dor é também a prova mais clara de quem você é, no nível mais profundo que existe. A traição que você sofreu não revelou a sua fraqueza, revelou a sua integridade. E integridade tem um preço. E esse preço às vezes é exatamente essa dor que você está carregando agora. Mas existe um perigo silencioso que se instala depois da traição e que ameaça destruir exatamente essa integridade que você tem. Um perigo que se disfarça de justiça e que por isso é ainda mais difícil de reconhecer. E é sobre esse perigo que o próximo tópico vai falar, sem rodeios. A armadilha do ódio disfarçado de justiça. Ele chega com uma lógica impecável, com argumentos que fazem sentido, com uma justificativa tão razoável que você não percebe que está sendo capturado por ele até já estar completamente dentro. O ódio depois de uma traição não se apresenta como ódio, se apresenta como justiça. Diz coisas como: essa pessoa merece sofrer o que me fez sofrer. Diz: eu tenho o direito de estar com raiva. Diz: depois do que ela fez, nunca vou perdoar. E cada uma dessas frases tem uma lógica emocional que qualquer ser humano consegue compreender, porque a raiva depois de uma traição é natural. É saudável inclusive nos primeiros momentos. É uma resposta legítima a uma violação real. O problema não é sentir raiva. O problema é quando a raiva se recusa a ir embora. Quando a raiva se instala permanentemente, ela para de ser uma resposta à traição e começa a ser uma identidade construída em torno dela. E nesse momento, algo muito específico acontece. O traidor segue em frente com a vida,
e você fica preso ao momento da traição. Fica alimentando um fogo que consome muito mais a você do que a ele. Fica gastando energia emocional, mental e espiritual para manter viva uma raiva que a outra pessoa provavelmente já nem sente mais. A Bíblia tem uma palavra muito precisa para esse estado: amargura. Em Hebreus 12:15, existe um aviso que pouquíssimas pessoas levam a sério, até sentirem os efeitos na própria pele. Vede que ninguém deixe de alcançar a graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados. A imagem é de uma raiz, algo que cresce por baixo da superfície sem ser visto, que se expande silenciosamente, que contamina tudo ao redor, sem que você perceba o que está acontecendo. A amargura não avisa quando chega, ela se instala devagar, nos pequenos julgamentos que você faz das pessoas ao redor, na dificuldade crescente de confiar em qualquer um, na tendência de interpretar as ações dos outros sempre pelo pior ângulo possível, na sensação constante de que o mundo é um lugar perigoso habitado por pessoas que vão te decepcionar. E o mais cruel de tudo é que a amargura pune principalmente quem a carrega. O traidor dorme, você fica acordado revivendo. O traitory, você fica preso num momento que já passou. O traidor construiu uma vida nova, você continua habitando a cena da traição como se ela ainda estivesse acontecendo agora. E a raiva que você pensava estar direcionando para ele está na verdade consumindo você. Isso não significa que você deve fingir que a traição não aconteceu. Não significa que você deve minimizar a dor ou apressar o processo. Significa que existe uma diferença fundamental entre processar a dor e ser governado por ela. E reconhecer essa diferença é o primeiro passo para sair da armadilha antes que ela feche completamente. Porque do outro lado dessa armadilha existe algo que a maioria das pessoas que foram traídas nunca imaginou que poderia existir. Algo que não é consolo vazio nem otimismo forçado. É uma transformação real, que só acontece com quem atravessou exatamente o que você está atravessando agora. E é sobre isso que o próximo tópico vai falar. Como a traição pode se tornar o maior professor da sua vida. Ninguém escolhe essa aula. Ninguém se inscreve voluntariamente nesse curso. E se você pudesse escolher aprender o que vai aprender aqui de qualquer outra forma, escolheria, sem hesitar. Mas você não pode. E é exatamente aí que está o paradoxo mais poderoso de toda a experiência da traição. Existe um conjunto de verdades sobre você mesmo que só a traição consegue revelar. Não porque a dor seja necessária em si mesma, mas porque a dor da traição cria condições internas que nenhuma outra experiência consegue criar da mesma forma. Ela remove as camadas, destrói as ilusões, força um encontro com partes de você mesmo que ficavam escondidas atrás da confortável rotina de confiar sem questionar e amar sem examinar. A primeira coisa que a traição revela é o seu sistema de valores real. Não o que você diz que valoriza. O que você de fato valoriza quando tudo que construiu sobre um relacionamento desmorona de uma vez. Algumas pessoas descobrem nesse momento que valorizavam a lealdade acima de tudo, e que essa descoberta define completamente quem elas vão escolher ter por perto dali em diante. Outras descobrem que valorizavam a paz mais do que percebiam, e que a ausência dela depois da traição as orienta para um tipo completamente diferente de relacionamento. A traição funciona como um espelho que mostra o que realmente importa quando tudo que não importa é retirado à força. A segunda coisa que a traição revela é a sua capacidade de sobreviver ao que você achava que não sobreviveria. Porque você está aqui, depoado tudo, ainda respirando, ainda funcionando, ainda capaz de sentir, de pensar, de buscar respostas. E isso não é pouca coisa. É a prova mais concreta que existe de que você é mais resistente do que acreditava antes dessa experiência. Que o seu coração, por mais partido que esteja, continua batendo. Que a sua capacidade de amar, por mais machucada que esteja, ainda existe dentro de você, esperando para ser redirecionada com mais sabedoria do que antes. A Bíblia chama esse processo de refinamento. Em Zacarias 13:9, Deus descreve a experiência de fazer passar pelo fogo como um processo que não destrói, mas purifica, que não elimina o ouro, mas remove o que não é ouro. E a traição, por mais que doa, tem essa capacidade de purificação que nenhuma experiência confortável consegue replicar. A terceira coisa que a traição revela é quem realmente está do seu lado. Porque quando você está no chão depois de uma traição, as pessoas ao redor se revelam com uma clareza que o tempo bom nunca permitiria. Quem aparece
quem some, quem sabe ouvir sem julgar, quem aproveita a sua vulnerabilidade. E esse mapeamento doloroso do seu círculo é um presente que você não pediu, mas que vai usar pelo resto da vida. Nenhuma dessas revelações apaga a dor, nenhuma delas justifica o que foi feito com você, mas todas elas transformam uma experiência que poderia ser apenas destrutiva em algo que constrói uma versão de você mesmo, que não existiria sem essa travessia. E essa versão mais sábia, mais clara e mais inteira de você mesmo vai precisar de uma habilidade específica para continuar crescendo. A habilidade de voltar a confiar. E o próximo tópico vai mostrar exatamente como fazer isso sem precisar fingir que a traição não aconteceu. Como reconstruir a capacidade de confiar depois que ela foi destruída. Existe uma mentira muito conveniente que o medo conta para quem foi traído. Ela diz assim: a única forma de nunca ser traído de novo é nunca mais confiar de verdade em ninguém. Feche o coração, mantenha a distância, proteja-se. E essa mentira é sedutora porque tem uma lógica superficial que parece fazer sentido. Se você não abre, não pode ser ferido. Se você não confia, não pode ser traído. O problema é que essa lógica também fecha a porta para tudo que faz a vida valer a pena. Amizades profundas exigem confiança. Relacionamentos verdadeiros exigem confiança. A capacidade de receber amor exige confiança. E uma vida vivida atrás de muros construídos pelo medo não é proteção. É uma prisão mais sofisticada do que qualquer traição poderia construir. Porque o traidor te feriu uma vez. O medo te fere todos os dias. A Bíblia não chama isso de prudência, chama de morte em vida. Mas existe uma diferença fundamental, que Provérbios 11:13 aponta sem dizer explicitamente. A diferença entre confiança cega e confiança madura. A confiança cega é aquela que você tinha antes, a que não fazia perguntas, a que entregava tudo de uma vez, para qualquer pessoa que parecesse merecedora. A que confundia intensidade com profundidade e duração com lealdade. A confiança madura é completamente diferente. Ela não desconfia de todo mundo, mas ela observa antes de entregar. Ela distingue entre abrir o coração e abrir a guarda, entre ser vulnerável e ser descuidado, entre dar uma chance e ignorar os sinais que já estão sendo dados. A confiança madura entende que confiar é um processo e não um evento, que se constrói em camadas ao longo do tempo, através de ações consistentes, e não de palavras convincentes. O primeiro passo para reconstruir essa confiança é separar o traidor da humanidade. Uma das consequências mais comuns de uma traição profunda é a generalização. Essa pessoa me traiu, então as pessoas trairão. Esse amigo me abandonou, então os amigos abandonam. Esse parceiro mentiu, então os parceiros mentem. E essa generalização, por mais compreensível que seja, é uma injustiça que você comete contra todas as pessoas ao redor que nunca te feriram e que estão sendo julgadas pelo comportamento de alguém que não tem nada a ver com elas. O segundo passo é aprender a distinguir caráter de charme, porque quem traiu provavelmente tinha charme, provavelmente sabia as palavras certas, provavelmente criou uma impressão poderosa nos primeiros momentos. E a lição que a traição ensina não é desconfiar de quem é charmoso, é aprender a observar o caráter por baixo do charme. Como essa pessoa trata quem não pode lhe dar nada. Como ela fala sobre os outros quando eles não estão presentes. Como ela lida com os próprios erros. Essas observações revelam o caráter real muito antes de qualquer traição acontecer. O terceiro passo é o mais importante e o mais contraintuitivo de todos. É perdoar antes de estar pronto, não para o traidor. Porque o perdão bíblico não é um sentimento que aparece quando a dor passa. É uma decisão que você toma antes de a dor passar, e que cria as condições para ela passar. É a escolha de não deixar o que foi feito, com você definir o que você vai fazer com a sua própria vida daqui em diante. E essa escolha, tomada repetidamente nos momentos em que a raiva volta, é o que abre espaço para a confiança madura crescer, no lugar onde a confiança cega foi destruída. Você não vai confiar da mesma forma que confiava antes. E isso não é uma perda, é uma evolução. E o que essa evolução constrói dentro de você é exatamente o que o último tópico vai revelar. A conclusão que transforma a ferida em força. Você chegou até aqui carregando uma dor que a maioria das pessoas finge que não existe. E isso já diz tudo sobre quem você é. Não é fácil olhar para uma traição de frente. Não é fácil examinar a ferida sem desviar o olhar. Não é fácil sentar com a dor em vez de correr para qualquer coisa que a faça calar por algumas horas,
você ficou vocarovião, e alguma coisa dentro de você mudou ao longo desses minutos de uma forma que ainda vai levar tempo para nomear completamente, mas já mudou. E essa mudança é o começo de tudo. Provérbios 11:13 foi escrito para um momento exatamente como este, para um momento em que alguém que foi traído precisa ouvir que a traição que sofreu não define quem é, que o caráter de quem te feriu não contamina o teu caráter, que a deslealdade que você recebeu não precisa se tornar a deslealdade que você oferece ao mundo daqui em frente, que você pode ter sido ferido por alguém sem fidelidade e ainda assim continuar sendo o fiel de espírito que Salomão descreve, que a traição passou por você sem te transformar naquilo que te destruiu. Isso é vitória, não a vitória barulhenta que o mundo celebra, a vitória silenciosa e profunda de quem atravessou o fogo e saiu do outro lado ainda inteiro no que mais importa. A ferida vai cicatrizar, não no tempo que você quer, no tempo que ela precisa. E cicatrizes não são sinais de fraqueza, são registros de batalhas que você sobreviveu. São a prova física gravada no corpo e na alma de que você enfrentou algo que poderia ter te destruído e escolheu não ser destruído. Quem te traiu te deu involuntariamente algo que nenhuma experiência confortável poderia ter dado. Te deu a oportunidade de descobrir do que você é feito quando tudo que parecia sólido desmorona. E o que você é feito, como ficou evidente ao longo de cada tópico deste vídeo, é de uma resistência e de uma integridade que a traição testou, mas não conseguiu quebrar. O mundo precisa de pessoas que foram feridas e escolheram não ferir, que foram traídas e escolheram não trair, que perderam a confiança e encontraram o caminho de volta para ela com mais sabedoria e mais cuidado do que tinham antes. Essas pessoas são raras e você está no caminho de se tornar uma delas. Hoje, antes de dormir, faça apenas uma coisa: coloque a mão no peito, sinta o seu coração batendo. Esse coração que foi traído, que sangrou, que duvidou se conseguiria continuar, e diga para ele estas palavras: o que fizeram comigo não me define. Quem eu escolho ser a partir de agora, isso me define. God est viria. Manda para alguém que você sabe que está carregando essa dor agora, mesmo sem conseguir falar sobre ela. E deixa nos comentários uma palavra que define o que a traição te ensinou sobre você mesmo. Só uma palavra. Ela vai dizer tudo. Nos vemos no próximo vídeo.